Pessoal, vamos começar o nosso, eu diria, microcurso sobre lei orgânica de Lauro de Freitas, né? Como é que funciona esse curso sobre a lei orgânica? A lei orgânica, assim como a gente tem a Constituição federal que normatiza, né, que é a lei maior do país, a gente tem a Constituição estadual que é a lei maior de cada um dos estados. Você tem a Constituição Estadual da Bahia, a Constituição Estadual de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais. Todo estado tem sua Constituição estadual. E os municípios têm as suas leis orgânicas, que nada mais são do que suas constituições, né? Onde estão todas as suas legislações e tudo mais, né? A base. Obviamente, outras legislações virão, mas é a lei orgânica quem normatiza toda a questão de funcionamento do município. Então, nesse nosso microcurso aqui, nós vamos ter microaulas. A ideia é que não sejam aulas muito extensas, de 1 hora, 50 minutos, que vocês precisem parar, né, para ficar muito tempo, ficar ouvindo. São microaulas que vão durar no máximo 10, 12 minutos, com o objetivo de que vocês possam assistir num intervalo pequeno. Agora, é muito importante que vocês façam suas anotações e principalmente prestem atenção nos detalhes que vão ser apontados. Vocês vão reparar que a gente não vai fazer uma leitura integral do texto da lei. Até porque aqui a gente está voltado para um concurso do magistério. Então a gente vai ver os pontos principais que geralmente caem em prova e não ficar preso em detalhes que são insignificantes. Ok? Então vamos começar a nossa microaula de número 1. Artigo 3º. São símbolos municipais a bandeira, o brasão e o hino, e como símbolo ecológico o oitizeiro, representativos de sua cultura e história. Isso é bem interessante, tá, gente? Prestem muita atenção em quais são os símbolos municipais e o símbolo ecológico do município, que é o oitizeiro. Tá? Artigo 4º, parágrafo 3º. Este parágrafo 3º aqui foi inclusive que nos levou, que nos chamou a atenção, né, de que a gente estava com um texto antigo da lei orgânica. Então, quem acompanhou aí nossa primeira aula, nossa primeira microaula de lei orgânica, nós tiramos o vídeo do ar e voltamos agora com a lei orgânica atualizada. Né? No texto anterior, que era um texto de 2015, 20 de novembro era considerado feriado municipal, mas a nova emenda de 2020 tira esse feriado e coloca o feriado de 31 de julho. Então a gente tem aqui, ó, são respeitados no município de Lauro de Freitas os seguintes feriados municipais: 15 de janeiro, dia de Santo Amaro de Pitanga, padroeiro do município; Sexta-feira da Paixão, data móvel; 24 de junho, São João; e 31 de julho, Santo Inácio de Loyola. É interessante também que a gente preste atenção no seguinte: os feriados estaduais, como por exemplo o 2 de julho, e os feriados nacionais, esse município obviamente vai encampar, porque ele está dentro do estado e dentro do país. Não cabe a ele dizer que não vai ser feriado. Né? Por isso, a gente está chamando atenção aqui para os feriados municipais. Artigo 7º. A alienação de bens municipais subordinada ao interesse público e devidamente justificada será sempre precedida de avaliação, de procedimento licitatório e de autorização da Câmara Municipal, sem prejuízo de outros critérios definidos em lei. Ou seja, alienação de bens municipais só pode ser feito, primeiro, tem que estar subordinado ao interesse público e devidamente justificado, isso é óbvio. Mas precisa de avaliação, licitação e autorização da Câmara Municipal. Ok? E sem prejuízo de outros critérios que sejam definidos em lei. Mas esses daqui já estão definidos pela lei orgânica. Ok? Vamos lá. Sob pena de nulidade do ato, a concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominial dependerá de lei e de licitação pública, e far-se-á mediante contrato, dispensando-se o procedimento licitatório quando o uso se destinar a entidades educativas, culturais e assistenciais, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado na forma da lei. E aí agora, gente, a gente vai para um artigo que ele é bem grande, que são as competências municipais. Eu
preferi colocar todas as competências, que são 35 incisos. Vou fazer a leitura, mas vou chamar atenção para alguns em especial, tá? Alguns poucos, porque os outros acabam sendo muito padrão e a gente, obviamente, vai deduzir, né? Então, artigo 12. Compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber, elaborar o plano plurianual, o orçamento anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Essas daqui são as leis orçamentárias, né, que cabem a todo ente elaborar. Instituir e cobrar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. Instituir o quadro, os planos de carreira e o regime jurídico único dos servidores públicos. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais, inclusive os de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Importante, né? Cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Amparar de modo especial as gestantes, as crianças e adolescentes, os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais. Estimular a participação popular na formulação de políticas e na ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. Prestar com recursos próprios e com cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente de sua zona urbana. Estabelecer normas de edificação, de parcelamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do solo do seu território, observadas as diretrizes da lei federal. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e de saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Promover, diretamente ou indiretamente, mediante concessão, permissão ou outro contato administrativo, a limpeza das vias e logradouros públicos, remover e dar destino do lixo domiciliar ou não, bem como a detritos e resíduos de qualquer natureza. Conceder e renovar licença para localização e financiamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço ou quaisquer outros. Cassar ou suspender licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas as normas da legislação federal aplicável. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia. Nós veremos, quando a gente falar em administração pública, essa questão do poder de polícia que é exercido pela administração municipal. Fiscalizar peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios em seus locais de venda, observada a legislação federal pertinente. Dispor sobre o depósito e destinação de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores.
sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização, regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo, fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e de tráfego em condições especiais. Regular, executar, artigo 30, inciso 30, é importante, tá, gente? Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso. Quais são os serviços que partem do município? A regulação, licenciamento, fiscalização, quais são? Primeiro, serviços de transporte de passageiros, incluindo os providos de taxímetro. Serviços funerários e cemitérios. Serviços de mercado, feiras e matadouros públicos. Serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais. Serviços de iluminação pública e a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda no município. Importante o inciso 30, tá bom? Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum, fixar os locais de estacionamento público para táxis e demais veículos de lotação, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços e bem assim os dos seus concessionários, adquirir e alienar bens na forma da lei e assegurar, na conformidade da legislação vigente, a expedição de certidões quando requeridas as repartições municipais para defesa de direitos e esclarecimento de situações. Pessoal, com isso a gente termina a nossa microaula de número 1. Em breve a gente dá continuidade com a microaula número 2 do nosso curso sobre a Lei Orgânica de Lauro de Freitas. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.